Olá, para você que tem alma invencível, eu sou Carlos Felipe e estou muito feliz e realizado em entregar essa primeira aula inaugural gratuita em comemoração ao lançamento da Invictus Escola de Marketing Esportivo. Bom, nessa aula nós vamos mostrar sobre como o mundo do esporte ele está impactado e como ele poderá sair dessa verdadeira pandemia mundial do Covid-19, o coronavírus, que está afetando todo o planeta. Eu te garanto que ao final desse vídeo você vai sair muito bem brifado para entender, esse momento único e munido de ferramentas para você pensar alternativas e oportunidades, para quando esse momento passar, a gente poder estar numa situação bem melhor. Bom, mas eu não poderia começar essa aula sem explicar rapidamente o que é Invictus, Para quem ainda não sabe, eu trabalho há pelo menos 20 anos, dedicados aí com marketing, comunicação. Sou formado, especializado nessa área. Trabalhei muito com análise e avaliação de projetos de comunicação, projetos de eventos, de patrocínio, no atendimento à imprensa. E nos últimos 8 anos, muito fortemente com marketing esportivo, que sempre foi o meu sonho, Começando ali com jornalismo esportivo. Eu cheguei, inclusive, a ser gestor de um dos maiores investidores do país, que detinha aí por volta de 20% do mercado. Bom, nessa caminhada eu acompanhei de perto o desenvolvimento de muitos projetos com muito impacto. Conheci players do mercado, como atletas, agências, entidades, empresas e muita gente qualificada mesmo, sabe, pessoal? Bom, eu sou filho de professores e sempre fui fascinado pelo trabalho dos meus pais, principalmente como ele transformava a vida das pessoas. Como a informação, o conteúdo e a disciplina produziam verdadeiras revoluções em muita gente. Então aprendi a ser um cara muito reflexivo, que gostava de observar as coisas que eu achava que estavam erradas, ou então as coisas que eu entendia que podiam ser melhoradas e melhorar a vida das pessoas. Isso sempre me atraiu, sempre. Talvez por isso, já no meu mundo do trabalho, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu sempre gostei de fazer um balanço do que foi o meu ano, colocar o que tinha melhorado nos meus processos e o que podia ser aprimorado, o que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de ruim, e como fazer isso e quais os resultados que seriam alcançados. Eu também sempre fui muito organizado e um devorador de livros e artigos, também herança da minha mãe e do meu pai, e sempre anotava tudo o que eu achava que tinha importância, que eu podia utilizar mais para frente. Então, ano retrasado, eu pensei, será que eu não consigo ajudar mais e um maior número de pessoas criando um conteúdo digital que possa ser consumido de forma escalar e aprender também com essas pessoas, fazer novas amizades, novas pessoas? Foi assim, depois de um ano de preparação dura, que nasceu a ideia de criar a Invictus. Quando eu resolvi lançar, logo nesse momento, muita gente me disse: Carlos, você é louco, não está na hora, as pessoas não têm dinheiro, o mercado está em crise, não vai dar certo. Daí eu falei, bom, primeiramente eu estou fazendo isso por um propósito, não simplesmente por dinheiro. Segundo lugar, se eu quero ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas e do mercado, é justamente agora que eu não posso me omitir e sim dar a cara a tapa e dar a minha sincera contribuição. Terceiro, surfar na onda quando ela está boa não faz ninguém melhor. Eu prefiro conhecer a dificuldade, vencer e saborear merecidamente o momento bom que vem em seguida. Em quarto lugar, se as pessoas estão em casa esperando esse momento passar, agora é que elas se interessarão por conteúdo que façam a diferença na vida delas. Eu acredito nisso. Então, está na hora de pararmos de só apontarmos os problemas e a gente pensar nas soluções para esse momento único que nós estamos vivendo. Concordam comigo? Pessoal, feita essa preliminar, vamos então para o jogo? Para começar, gente, é preciso trazer brevemente alguns conceitos. Bom, talvez você já tenha eles claros na sua mente, mas nem tanto para outras pessoas que estão aqui vendo essa videoaula. Então, eu entendo que primeiramente é importante demais saber a diferença entre marketing esportivo e marketing do esporte. Essa dualidade eu coloquei aqui nesse quadro. Bom, o marketing esportivo é uma segmentação do marketing e compreende tudo o que tem a ver com a forma de alinhar
se trabalhar o conteúdo do esporte por meio do patrocínio, por meio de estratégias de comunicação das empresas que investem, apoiam ali o esporte. E não é somente colocar uma marca lá em exposição de uma camisa, numa placa, ou no conteúdo esportivo por si só, mas também gastar e investir com publicidade, ativação da marca para engajar os seus públicos. Não basta só colocar o dinheiro e esperar o retorno, tem que fazer por onde também. O marketing dos esportes diz precisamente respeito às ações estratégicas, táticas e de marca das entidades esportivas, dos eventos, clubes, atletas, etc., para se promover, divulgar, gerar negócios como o marketing que as empresas e outras instituições mesmo fazem. Esse é o marketing do esporte. E por que dizemos que o esporte é uma indústria? Porque basicamente é o grau de especialização, atração de recursos, o grau de organização tornaram o esporte também um produto que pode ser consumido pelo público, pelas pessoas. Então o esporte tem um mercado, a chamada indústria esportiva. Essa indústria esportiva tem por trás uma série de estratégias de promoção, comunicação e comercialização de produtos, serviços e conteúdos. Além disso, o esporte tem capacidade de gerar suas receitas próprias, principalmente por meio do poder de atração de patrocinadores e audiência de grandes eventos. Modalidades esportivas e atletas trazem, que os atletas trazem. O marketing esportivo é como se fosse uma das mais importantes engrenagens desse sistema. E ele faz isso utilizando de forma inteligente os atributos, as qualidades e as características que o esporte tem. Tá legal? Por exemplo, para e pensa nos sentimentos que vêm à sua cabeça, à sua mente, quando falamos em esporte. Emoção, vitória, saúde, diversão, conquista, superação, garra, força, beleza, esforço, choro, sorriso. Enfim, podia passar o resto desse vídeo só falando disso, né? Então o esporte, ele mexe com a emoção das pessoas, com a paixão por determinados times, eventos, esportes ou atletas. E todos sabemos que quando acessamos o lado da paixão, fica muito mais fácil o desenvolvimento de estratégias de marketing para obter o êxito que você deseja ali numa comunicação. É por isso que a essência das principais ações do marketing esportivo trabalha para engajar e potencializar esse sentimento pelo esporte, aumentando o consumo e atraindo novos adeptos. Bom, por isso suas ações, quando bem planejadas e elaboradas, tendem a atrair um retorno muito, mas muito positivo. Se você quiser excelentes exemplos de países onde isso é trabalhado com primor, com excelência e qualidade, deve ver o exemplo dos Estados Unidos. Veja, por exemplo, o exemplo do Super Bowl, o da NBA, por exemplo. Bom, aqui no Brasil, estamos bem atrás ainda. Mas é necessário dizer, nós também estamos evoluindo nos últimos anos. E como foi que a indústria foi desenvolvendo? Bom, podemos separar o esporte em duas eras, a era romântica e a era moderna. Em breve eu vou fazer uma nova videoaula, ou um e-book, ou um post, e pesquisar mais e desenvolver uma ideia. Mas eu suspeito que o momento em que a gente está passando pode ser o início de uma nova era. Bom, mas vamos lá, vamos estudar um pouco sobre isso. Bom, o que caracteriza a chamada era romântica era o fato de o esporte ser praticado por amadores, ou seja, a prática esportiva ela era um fim em si própria. Tínhamos aquilo como ponto alto do valor do espírito esportivo, né? O chamado espírito olímpico, aquele conjunto de valores, de normas, atitudes morais fundamentais para a participação de um atleta, como, sei lá, hospitalidade, espírito de acolhida universal, abertura, amizade, alegria, motivação, entusiasmo, autodisciplina, comunhão. Esses eram os valores da era romântica. Bom, nesse período, o esporte era gerenciado por dirigentes ou por voluntários abnegados que se dedicavam àquela causa por paixão, pelo esporte como uma atividade lúdica por si só. E era seguido e acompanhado também por quem se identificava ou era apaixonado por aquele esporte. Esse período durou ali até o final dos anos de 1950, quando podemos dizer que surgiu a chamada Era Moderna. E qual
foi o fator que impulsionou a chamada era moderna? O desenvolvimento em escala da televisão. A partir de 1960, o que globalizou, né, o esporte e a televisão, a partir desse momento o esporte cada vez mais passou a ser praticado por profissionais que começaram a ter uma carreira, prevalecendo o espírito competitivo, a busca pela vitória como valor fundamental, cada vez mais visto, né, como um negócio, por profissionais. O esporte passou a ser gerenciado também por profissionais, como atividade econômica em busca de seguidores, ou melhor, de consumidores ali em busca de entretenimento. Bom, é importante lembrar que a indústria do esporte no Brasil é seguramente bem mais jovem que outras no mundo afora. Especialmente se a gente a comparar com a indústria americana, que eu já citei mais anteriormente, né? E aqui é importante destacar que o modelo que se originou lá nos Estados Unidos e na Europa, ele tem ênfase global e prepara ali equipes, estádios, empresas, projetos e campeonatos multinacionais. É uma realidade ainda muito distante ainda do Brasil, com uma economia do esporte que ela ainda é pequena, por incrível que pareça, frente ao mundo. E com dirigentes esportivos, a gente tem que ser honesto, em boa parte, torcedores, né, ainda que chegaram até a direção e gestão das entidades. Bom, mas é necessário dizer que isso também está mudando no Brasil, tá? Porém, mesmo nos Estados Unidos, a NBA, por exemplo, nem sempre foi esse sinônimo de sucesso. Em 1984, a marca passava por muitas dificuldades com alguns de seus jogadores envolvidos em escândalos e corrupção e um faturamento de 15 milhões de dólares, uma cobertura limitada na televisão e uma desconfiança geral de todos os patrocinadores. Bom, só na década de 1990, com a profissionalização do seu marketing, que internacionalizou o produto, a liga conseguiu se recuperar. E em 1997 já vendia mais de 500 milhões de dólares em produtos fora dos Estados Unidos. É impressionante, não é? Bom, agora nós vamos estudar quais são as peças dessa indústria. Bom, pessoal, nós já falamos como se formou essa indústria e agora nós vamos apresentar quais são, então, os seus principais atores, que eu elenquei 10 principais aqui, tá certo? O primeiro deles é a mídia, que são os veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, internet. Como já disse, foram os atores que globalizaram o esporte, hoje ainda produzem a maior parte do conteúdo, como as transmissões, programas, coberturas jornalísticas, propagandas e outras coberturas. Os primeiros parceiros do esporte da era moderna. Aqui temos várias subdivisões, como as mídias sociais, a TV paga, os canais de transmissão por streaming, a tendência de se transformarem cada vez mais em donos de propriedades e de projetos esportivos também. Então, portanto, ele é um parceiro de negócio e não é somente um cliente ou fornecedor de espaço de mídia para você anunciar seu produto também, tá? Ele pode ser um parceiro. As agências de comunicação ou de publicidade, empresas que detêm grande parte da verba de comunicação e marketing das empresas, né, para anúncios na mídia, principalmente na mídia convencional, e que disputam essa verba com o pessoal do patrocínio. As agências de marketing esportivo, né? Em geral, empresas detentoras de propriedade, projetos ou eventos esportivos ou que produzem eventos para terceiros. Eles buscam captar recursos, patrocínios, né? Para viabilizá-los. Podemos incluir aqui também as empresas que buscam cuidar da carreira e imagem de atletas. Eu também enquadro elas aqui. As entidades esportivas. O Brasil tem um sistema confederativo, né, no que podemos dizer que se refere à organização e gestão do esporte. Atualmente, nem o Ministério do Esporte nós temos mais, infelizmente, né? Entre estes, as confederações e federações, nós ainda temos o Comitê Olímpico Brasileiro, que é o COB, que é ligado ao COI, que é o Comitê Internacional. Para o futebol temos a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, e aí temos a CBV para o vôlei, a CBB para o basquete, por exemplo. Para financiar e validar a utilização dos recursos, o país tem algumas leis que regulam uma matéria, não vamos entrar em detalhes aqui, mas inclusive elas são sempre alvo de questionamentos e polêmicas, vale um novo vídeo no futuro sobre esse assunto. No Brasil, a peça em geral mais atrasada, precisa de dinheiro dos patrocinadores, mas muitas vezes eles relutam em buscar a profissionalização. Eles acham que o patrocinador muitas vezes é alguém que vai ali ajudar na boa fé, na filantropia, o pagamento das suas despesas, né, da fatura do fim do mês quando chega, tá? Bom, não é novidade dizer que as confederações
confederações e as federações, a maioria delas pelo menos, são em geral ineficientes na sua gestão, especialmente no que se refere ao fomento, ali, a divulgação da prática esportiva, tanto em nível amador quanto no nível do alto rendimento. Bom, além disso, o sistema ainda permite que os dirigentes eles fiquem por muito tempo no poder. Em um sistema eleitoral, onde as federações elegem os dirigentes das confederações e esta, por sua vez, é responsável por repassar os recursos para aquelas. Ou seja, um sistema frágil e facilmente, vamos dizer assim, questionável, né? Do ponto de vista de credibilidade, legitimidade e até mesmo de profissionalismo. Bom, vamos passar para os patrocinadores. Empresas públicas ou privadas, né, que investem no esporte sob a forma de patrocínio, usando verbas de marketing, ali com o objetivo de expor sua marca, gerar negócios, gerar relacionamento com seus clientes e o público. É desejável que esse investimento seja parte de um articulado plano estratégico de marketing e comunicação. Não pode ser feito de forma isolada, como tentativa e erro, tá? Os patrocinados ou incentivados, como eventos e projetos esportivos, os atletas, os clubes, equipes, etc. Ele é bem parecido em muitos casos com as entidades esportivas que eu já citei, mas este é mais disposto à mudança e não é tão amarrado a questões políticas, tá? Vale ressaltar também que em muitos casos esse agente precisa de ajuda em infraestrutura e estratégia comercial e de marketing. Ele é muito pequenininho e não consegue fazer isso. Principalmente os menores, né? As empresas menores. Bom, o próximo agente é o Estado, que ele é responsável pela definição das políticas públicas, para o fomento da prática do esporte na população, ele é responsável pelo estabelecimento e fiscalização das regras. O Brasil poderia ter vamos dizer assim, um sistema mais eficiente, profissional nessa área, mas é carente disso ainda, seja na escola, nas universidades, seja no clube, algo que pudesse ser uma referência segura, né, para os jovens que sonham em vir a ser, por exemplo, um atleta de alto rendimento, por exemplo. Isso não existe no Brasil, né? O cara que se vira lá e consegue virar um atleta de alto rendimento. O público consumidor são os fãs do esporte que geram uma grande audiência, segmentada por modalidades esportivas e que consomem os eventos, conteúdo de mídia, dos atletas e se relacionam com as marcas e compram ali os produtos, né? Seu potencial de consumo está diretamente ligado, pessoal, à situação econômica e social do país. Veja o caso agora que nós estamos vivendo. E sempre que seu padrão de renda cai ou fica ameaçado por pode deixar imediatamente de consumir o produto esporte. Bom, as empresas do varejo, que são fornecedores grandes, médios e pequenos, né, da indústria, que produzem os artigos, equipamentos para a prática desportiva, para a prática profissional e amadora, eles são também muito dependentes da situação tanto econômica, tanto social do país e do mundo. Por fim, os atletas que são um elo talvez mais importante, que faça toda essa engrenagem rodar, que causa esse tanto de emoção que nós já dizemos e que são um elo bastante importante dessa cadeia. Se engana quem acha que a maioria deles são todos ricos, pelo contrário, mais de 90% dos atletas no Brasil ganham até 3 salários mínimos, quer dizer, é um pessoal que merece muito mais respeito e muito mais compreensão. Aquilo que a gente vê na grande mídia é apenas uma pequena parte dos atletas que existem no país. A maioria deles não é daquele jeito. Bom, eu considero muito importante, pessoal, falar que no mundo atual, com as inúmeras, novas possibilidades trazidas pelo desenvolvimento da internet, principalmente das mídias sociais, do barateamento da tecnologia como o próprio celular e outros equipamentos, todos esses atores, se eles quiserem, eles podem agir como produtores de conteúdo, de experiências, gerando engajamento do público e monetizando seus negócios, cada um deles. Cada vez mais é fundamental que todos esses atores tenham uma estratégia de atuação no mundo digital. Atualmente, mais do que nunca. Não podemos deixar de falar também que existe no mundo hoje, um excesso de conteúdo disperso, solto, num número infinito de canais e mídias. Isso dificulta e concorre com a comunicação de cada um desses agentes das marcas com o público. Por isso, esse espaço cada vez mais vai exigir profissionalização e planejamento com ações de médio e longo prazo. Isso é muito importante. Então, cada uma dessas peças, elas se conectam, elas formam um ecossistema, vamos dizer assim, da indústria, uma engrenagem, e quando uma ou várias delas não estão bem azeitadas ou não têm ali uma eficiência no seu modelo de gestão,
que acontece? O mercado não alcança seu ponto máximo ali de eficiência, desenvolvimento, lucratividade e pode perder muito na construção de uma roda, né, de um modelo saudável e sustentável. Isso é muito importante. E qual o tamanho desse mercado do ponto de vista de números? Vamos lá. São mais de 80 mil eventos esportivos profissionais no planeta por ano, promovidos por federações internacionais, nacionais e suas representações nacionais. Somente a FIFA, né, que é a Federação Internacional de Futebol, tem mais filiados que a ONU, a Organização das Nações Unidas. Já sabia disso? É verdade. Bom, diante disso, uma compilação de fontes feita pela consultoria Sportico mostra que o tamanho da indústria global do esporte pode variar entre 500 bilhões de dólares e 1,3 trilhão de dólares. São números impressionantes e resta claro assim, né, saber que fazer parte desse mercado pode trazer bons frutos para qualquer marca, isso é indiscutível. E segundo o relatório da consultoria IEG, os investimentos globais em patrocínio cresceram de 53 bilhões de dólares em 2013 para 63 bilhões em 2017, um crescimento médio de 4,3%, percentual acima do crescimento do PIB de muitos países. O mesmo estudo mostra que a América Central e a América do Sul movimentam 4,5 bilhões em patrocínio de dólares, né, com crescimento médio de 3,4%. Um pouco abaixo da média global, mas também com uma constante de crescimento até essa crise que nos assola por aí. O estudo ainda mostra que os 4,5% de crescimento da indústria do patrocínio ele é similar ao crescimento global da indústria da publicidade, que, por sua vez, acumulou crescimento global médio de 4,4%. Já nos Estados Unidos, a indústria de publicidade cresceu em média apenas 2,6% ao ano, enquanto a indústria do patrocínio por lá cresceu 4,1%. Esse dado exemplifica uma tendência global de desaceleração das mídias tradicionais e crescimento do investimento em promoções e patrocínios. É bastante importante você ter esse dado na sua cabeça. A IEG realizou também o mesmo estudo em 2018 e o número da indústria do patrocínio salta de 62,8 bilhões para 65,8 bilhões, crescimento de 4,9% de 2017 para 2018, acima da média de 4,5% entre 2013 e 2017. Isso deixa clara a tendência de um crescimento, de um crescimento robusto para a indústria do patrocínio para o mundo, também para 2018. A consultoria americana mostra que de fato a indústria do patrocínio estava ganhando força global e a indústria da publicidade cresce constante, agora com 4,3%, mas é superada globalmente pelos investimentos em patrocínio, que aparecem com 4,9%. Nos Estados Unidos, apenas o investimento em patrocínio ele vencia novamente com crescimento de 4,5% contra 3,4% da publicidade. Isso até 2018, tá, gente? Já a consultoria Statista mostra números iguais também para a indústria de patrocínio. Segundo essa empresa, os investimentos saltaram de 37,9 bilhões em 2007 para 65,8 bilhões de dólares em 2018, um crescimento de 57% nesse período. Bom, falando especificamente de Brasil, estudos da FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, eles mostram que o mercado do esporte pode chegar a quase 2% do PIB nacional, ali 1,9%, algo acima de 70 bilhões. O estudo ressalta que a indústria do esporte crescia até o ano de 2018 de forma acelerada e constante no nosso país, tá? Esse estudo era bastante positivo nesse aspecto. Vamos ver como vai ficar o mundo do esporte agora a partir do que vem pela frente com a crise do corona. Bom, e aqui após todo esse conteúdo, nós já podemos tirar alguns insights importantes, né? Primeiramente, precisamos entender que crise que é essa, né? Qual a diferença dela para outras crises do mesmo porte e é muito importante também saber como ela nos afeta, o tamanho do prejuízo que ela nos traz e o que ela permite, né, de reflexão, de melhorias e de aprendizado. Toda crise permite um aprendizado. Bom, de imediato podemos dizer que uma crise sem similar como essa no esporte tivemos talvez por ocasião das duas guerras mundiais, que foram os únicos acontecimentos no mundo que conseguiram impedir a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, por exemplo. Mas para você ter uma ideia, nós estamos falando de tragédias que aconteceram
entre 14 e 1918 e 1939 e 1945. Porém, naquelas situações, o esporte não parou 100%, tá? Como agora. Então, é diferente dessa crise que é global. E as saídas para ela vão passar pelo nosso esforço local, mas vai depender também da recuperação dos demais países do mundo. Assim, essa crise vai exigir soluções globais para que a gente possa superá-la. Um segundo ponto a gente avaliar é o tamanho do impacto no Brasil. O Banco Itaú, por exemplo, projeta que a queda do PIB pode chegar a 6,4% em 2020. O tamanho da retração, no entanto, ele vai depender da duração do isolamento social e da recuperação da atividade econômica no terceiro trimestre do Brasil. Bom, esse recuo de 6,4% considera o pior cenário base, tá? No qual a quarentena dure até o dia 26 de maio e a recuperação do terceiro trimestre se limita a 25% de crescimento, por exemplo. Bom, mesmo no melhor cenário base do banco, no qual a quarentena durava até hoje, né, 14 de abril, e o terceiro trimestre tinha uma recuperação, né, de 100%, a projeção do banco é de uma queda de 0,5% no PIB, pelo menos neste ano de 2020. Outro aspecto é que ela atingiu em cheio todas as engrenagens da indústria, todas, o que torna mais difícil a recuperação e a necessidade de um esforço mais que coordenado para que essa roda volte a girar o mais rápido possível. Os eventos e competições deixaram de existir, os atletas pararam, a mídia não teve mais conteúdo novo para gerar, os anunciantes secaram, transferiram seus recursos para outras áreas com mais visibilidade, as entidades esportivas não sabem de uma forma minimamente confiável, né, quanto que vão poder tocar os seus calendários, como vão fazer com isso, os patrocinadores estão tendo muito menos exposição de marca e de seus investimentos previstos em contrato, né? Os patrocinados já começam a não receber por conta disso e o consumidor adia seus investimentos e compras, pois o foco passou a ser a saúde e a sobrevivência, né? Estima-se que cerca de 800 eventos foram cancelados somente no Brasil. Muita coisa. Bom, tudo somado, o consultor Amir Somoji, da Sports Value, lembra que para cada $1 gerado diretamente com uma liga esportiva, por exemplo, pode-se chegar até $2,5 produzidos em efeitos indiretos, né, induzidos na economia. Então, quanto mais desenvolvido o mercado, mais próximo desse índice. É o efeito multiplicador que faz do esporte um mercado único, né, segundo ele. Então, segundo a análise da Sports Value, o mercado global do esporte movimenta hoje 840 bilhões anualmente, aí computados os valores da cadeia direta e também da indireta. Metade desse valor está concentrado ali nos Estados Unidos e quase o restante na Europa e China. O esporte profissional é o que mais impacta a cadeia produtiva, com jogos, com patrocínios, direitos de TV, transferência de jogadores e seu alto caráter midiático e empregatício. Tá, pessoal? Muito importante isso. Um outro dado relevante tem relação com os Jogos Olímpicos e tem a ver com o investimento que já foi empenhado ou gasto nesse evento. O Japão já investiu até o momento quase 30 bilhões de dólares somente em infraestrutura. Os maiores patrocinadores do evento investirão mais de 1,5 bilhão de dólares e só no Brasil a Rede Globo vendeu cotas de patrocínio de mídia que totalizam mais de 600 milhões de reais. Então a gente estima que as emissoras de TV em todo o mundo pagaram ali 4,2 bilhões de dólares pelo direito de transmissão desse evento que foi adiado para o ano que vem. Se o Brasil ainda gerava incertezas quanto à retomada da sua atividade econômica, essa dúvida agora acabou, pois está muito claro que teremos uma retração, né? Se ela é fato consumado, então o melhor que se há a fazer é buscar a geração de novas receitas ou então a menor diminuição possível, rever o planejamento com o que é possível salvar em 2020 e retomar em 2021, quando teremos, graças a Deus, novamente um calendário rico em eventos nacionais e internacionais. Bom, se há um ponto positivo nessa situação toda, é justamente a oportunidade de repensarmos e aprimorarmos o modelo de esporte no país.
É evidente que será necessária a criação de mecanismos de socorro ou de estímulo para a indústria do esporte, bom, mas ela tem que vir acompanhada de exigências, tá? Na minha visão, de maior profissionalismo, aprimoramento da gestão, principalmente para as entidades, clubes e realizadores de projetos. Esse é um vício que atravessou gerações e ainda persiste fortemente no nosso modelo de esporte. Então será inevitável, na minha visão, uma participação maior do Estado na discussão de uma política pública séria e que avalie o modelo econômico e jurídico vigente no país. Bom, esta é uma discussão fundamental, pois o atual modelo é de uma absurda concentração de renda e poder do esporte mundial. Um exemplo bastante claro disso é no próprio Brasil, como eu já disse, onde 90% dos atletas recebem até 2 salários mínimos. É isso mesmo, pessoal. Ainda bem que jogadores, e os árbitros, dentre outros trabalhadores do segmento, foram incluídos pelo Congresso Nacional como categorias passíveis de receber ali o auxílio emergencial de R$600 enquanto durar essa crise. Então, gente, não vai haver outra forma, considerando o impacto que essa indústria gera para a atividade econômica, que o Estado exerça influência nessa cadeia, regulamentando, estimulando e exigindo melhorias, mas também dando ali incentivos para que a atividade possa ser retomada. Além disso, a partir de agora, essa indústria terá que gastar tempo e dedicação na melhoria dos seus mecanismos de gestão de crises e de ocorrências de situações globais. Eu cito como exemplo de quem já fez isso, não sei se você sabe, foi o tênis, cujo torneio lá de Wimbledon foi cancelado e esse torneio vai receber uma indenização de 100 milhões de libras, pois o seguro do evento já previa, que o que fazer em casos de uma eventual pandemia como essa que nós estamos vivendo. Vamos para 10 boas práticas para enfrentar esse momento? Bom, se um segmento tem se destacado em alternativas para contornar a crise, na minha visão, é o do entretenimento, no qual o esporte está incluído. Mas na minha visão, são os artistas ali com as suas lives inovadoras que vêm ganhando o gosto e a atenção do público como prática, que estimula a saúde e doações em primeiro lugar. E ainda assim, oferta uma atividade de lazer para as pessoas que são seus seguidores, garantindo assim a manutenção e eu penso até que a melhoria da sua imagem e desse vínculo com esse público. Mas nós também temos bons cases, no esporte, que eu vou citar aqui como inspiração e práticas para que você possa adotar e refletir, adaptar. A maioria delas está focada na valorização da marca, mas nós temos também os que geram também monetização, renda. E vamos começar com um caso justamente desse de monetização, que é o da empresa All Sports, que aproveitou a grande plataforma e o amor dos fãs pelas suas modalidades e propôs ações no campo digital que geram engajamento. Essa empresa é especializada no gerenciamento de intermediação de interesses ligados à área esportiva, principalmente no futebol, atuando na gestão de carreiras, intermediação de atletas e na busca de soluções ali para clubes, e entidades esportivas. Essa empresa, gente, ela buscou parceiros e desenvolveu uma primeira edição do Campeonato de Futebol Eletrônico do Nordeste. Isso mesmo, uma plataforma desenvolvida por uma empresa paulista, de tecnologia, e essa plataforma permite que o clube coloque a sua marca e a de seus patrocinadores na competição, sendo assim mais uma opção de ativação, e monetização para os clubes. O sucesso está fazendo com que a empresa busque parceiros para também realizar o projeto nos estados do Sul e do Sudeste com os demais clubes de futebol do Brasil. Excelente iniciativa dessa empresa All Sports. No mundo, o Manchester City e o Manchester United, rivais ali, arquirrivais ali na Premier League, a Liga Inglesa, se uniram na campanha City United, reunindo o nome de ambos em uma mensagem para que a cidade de Manchester ela fique ali unida no combate ao Covid-19, ao coronavírus. Os clubes realizaram uma doação conjunta no valor de 100 mil libras para ajudar os centros de alimentos locais, nas redes sociais, incentivar os torcedores a se unirem por uma causa maior, auxiliando pessoas menos favorecidas. Além disso, o Manchester City doou às instituições de caridade todos os alimentos que seriam
consumidos em seu estádio nas partidas contra o Arsenal e Burnley, e disponibilizou o seu canal de streaming para acesso gratuito durante essa quarentena. Muito boa iniciativa, né? O City também arrumou um jeito de aproveitar esse momento e vender seus produtos licenciados pela internet. Aproveitando essa situação de quarentena, ela mandou um e-mail marketing para a sua base de sócios torcedores, ofertando brinquedos e jogos eletrônicos para crianças, além de produtos de cama, mesa e banho com a marca do time. Esse é um objetivo, claro, de gerar receitas, né? Mas por trás tem também ali a prática de estimular as pessoas a ficarem em casa. O Flamengo está fazendo algo semelhante aqui no Brasil, com o público infantil. Ele está enviando um livro infantil de colorir para as crianças, uma bola e um livro físico, também uma bela iniciativa. Já o Borussia Dortmund, da Alemanha, se associou a bares e restaurantes da cidade alemã, que leva o mesmo nome, para incentivar doações aos estabelecimentos fechados por conta da pandemia. A ação, que é válida para os dias em que o Dortmund jogaria pela Bundesliga, consiste no uso de um aplicativo, né, com um mapa que percorre a cidade alemã ali. O torcedor ele seleciona para qual valor ele quer fazer aquela doação e paga via o aplicativo. Nos primeiros 3 dias da ação, o Borussia conseguiu arrecadar 74 mil euros, que foram distribuídos para 86 bares e restaurantes da cidade em que esse importante clube do mundo atua. Massa, né? Aqui no Brasil, a torcida organizada do Bahia, esse eu gostei muito, lançou uma campanha que se chama Fiado Invertido, para ajudar os ambulantes e os trabalhadores informais que vivem da renda ali dos jogos do clube, né? E que estão passando por dificuldades. É o cara do food truck, o cara do espetinho, o cara da comida. Então você pode comprar os produtos deles agora ou doar, né? Sem nada de troca, por meio de um aplicativo de vaquinha online e receber esses produtos depois que o time voltar a jogar. Muito legal essa iniciativa. O Ceará também tem uma iniciativa legal. Para ativar o programa de sócio torcedor, que é o Sócio Vozão, o Ceará criou uma ação que permite ao seu associado divulgar o seu negócio com o aumento do isolamento social no país. Esse projeto foi inspirado numa ideia do goleiro, né, do Fernando Praz. Então o que o clube faz? Ele permite que o associado dele, do programa, anuncie no seu pequeno negócio, nas redes sociais e plataformas lá do Ceará. E então, assim, reconhecer essa parceria com quem sempre teve o lado do clube é muito importante, né? Gera um engajamento muito bom. Falando de automobilismo, a NASCAR criou um torneio virtual com seus fãs, que é transmitido pela Fox. Os fãs se cadastram lá numa plataforma de games e jogam lá uma simulação de corridas, onde os patrocinadores do mundo real são expostos lá às suas marcas. E a Fox transmite as corridas dos pilotos e dos atletas profissionais de esportes eletrônicos. Bom, um exemplo agora do basquete, a NBA, que é, né, todo mundo sabe, a Liga de Basquete Norte-Americana, criou uma campanha chamada NBA Together para envolver atletas, os fãs, patrocinadores e os times em 4 ações para o combate do coronavírus. A primeira ação, ela oferece um conteúdo explicativo, informativo sobre o vírus, com participação de profissionais de saúde. Uma outra frente atua no recebimento de doações e cadastro de pessoas como voluntários. Uma terceira frente se chama NBA Together Lives. Ela conta com a participação ali de atletas, de membros das equipes e profissionais de saúde para gerar ali entretenimento, né, entrega para patrocinadores no Twitter da NBA. E a quarta estratégia são conteúdos voltados ali para educação, para atividade física e engajamento virtual entre as pessoas, com vídeos diários de atividades físicas, com cursos à distância. Eles também oferecem lá livros gratuitos para você ler. E o último exemplo é o da CBF, que eu vou citar aqui, entidade bastante controversa aí, né, no meio esportivo brasileiro, mas que tomou uma primeira ação, né, importante ali, depois de anunciar que teve um recorde de faturamento em sua história, né, e um lucro de cerca de 190 milhões no ano passado. A Confederação Brasileira de Futebol, ela decidiu destinar 10% do lucro desse seu lucro para os clubes das séries C e D, também deu uma série de isenções para clubes da Série A e da Série B, e um valor também para os árbitros de futebol, com auxílio psicológico, esse público que tem passando por diversas dificuldades aí no mundo do esporte. Interessantes iniciativas, né, pessoal? Bom,
Vamos entrar então no módulo final, né, da nossa aula inaugural aqui, e aqui vamos fazer, na verdade, uma reflexão e amarração de tudo o que fizemos até aqui, com algumas tendências, né, para o futuro que já podemos fazer de cara, né? Um primeiro aspecto que nós devemos apontar é sobre comportamento. A mudança de comportamento. A tão falada transformação digital, mesmo que de uma forma triste, assim, muito impactante, chegou no esporte. Então não dá mais para você desprezar o poder das mídias sociais e apostar apenas no meio tradicional de marketing, nos veículos tradicionais, fazer as mesmas coisas e alcançar os mesmos resultados. A partir de agora, você terá que fazer uma estratégia bem consolidada no digital, e ela passa por gerar engajamento, conteúdo único, exclusivo, inédito e de qualidade para o seu público. Bom, essa transformação digital passa de cara por uma coisa bastante simples: saber quem é seu público, o que ele acessa, o que ele gosta, o que ele consome e como ele enxerga a sua relação com você. Então, meu amigo, não poupe esforços na aquisição, por exemplo, de uma ferramenta, muitas delas simples, que permitem te trazer dados elementares, principalmente. Por isso, esse momento de crescimento de lives em mídias sociais, confraternizações, cursos e reuniões à distância, veio para ficar. Não é apenas uma saída momentânea das pessoas enquanto a situação se normaliza. Eu não acredito mais nisso. Esse fato tem estreita ligação com o segundo aspecto de superação dessa crise. Essa superação não vai ser imediata, e sim devagar. Temos ter talvez ainda mais nesse trimestre a retomada dos eventos, devemos ter, mas é quase certo que com portões fechados ou com muita restrição para a circulação das pessoas e do público. Então esse público estará ávido, né, por uma boa opção que garanta uma experiência positiva com esse evento, mesmo que à distância. O meio digital é o melhor meio para isso. Um terceiro aspecto é que certamente a indústria do esporte ela vai sair menor economicamente, assim como as demais. Muitos clubes, equipes e trabalhadores terão de fato suas rendas afetadas de tal forma que serão extintos do mercado. O que se tem que pensar a partir de agora é como minimizar ao máximo ou evitar esse cenário. Eu só enxergo um jeito: todas as engrenagens da indústria que a gente falou antes vão ter que ceder um pouco, pois o mais importante agora é garantir a sustentabilidade e a sobrevivência dessa máquina, desse ecossistema. Um quarto aspecto que eu julgo assim importantíssimo, ele passa pela união e talvez inédita dos principais representantes de cada área da indústria, para que eles possam construir um plano de resgate com propostas sérias e estratégias para a retomada do crescimento. Eu arrisco, aqui alguns pontos que esse plano deve ter, pelo menos inicialmente, né? Primeiro é um estudo completo de cada modalidade esportiva, com seus pontos fracos, pontos fortes e com uma proposta de reformulação honesta, buscando aumentar o grau de eficiência e resultados também, né, esportivos e financeiros, e também um socorro financeiro e de gestão para essas modalidades menores e menos assistidas. Mas elas são fundamentais, tá, pessoal, para a cadeia do esporte, não podem ser esquecidas. A criação também de um limite para corte de valores de patrocínios, possibilidade de extensão dos contratos e de entregas adicionais dos patrocinadores, né, para reparação de parte dos prejuízos que esses patrocinadores estão tendo com a queda no número de eventos, né, com a parada geral. A criação de uma campanha de auxílio à cadeia do esporte que gere novas receitas com base em entregas como produtos licenciados, por exemplo. Isso para gerar alcance dos fãs das modalidades e que esses possam também, né, contribuir financeiramente para a recuperação dessa indústria, envolvendo aqui principalmente as empresas do varejo. Eu entendo que essa campanha também deve passar também por uma iniciativa, né, de tentar ao menos formalizar o grande número de autônomos que vivem aí do esporte que a gente já mencionou anteriormente. Caso o Estado opte, o governo, né, por um socorro financeiro, o aumento no prazo de pagamento de dívidas ou pausa nas dívidas por alguns meses, eu acho que esse mecanismo tem que vir atrelado a exigências de maior transparência, profissionalismo e contrapartidas sociais das entidades esportivas e das agências de marketing, comunicação e publicidade. Nesse momento de crise, é importante pensarmos também em estratégias que já podem ser utilizadas por alguns atores do mercado. Eu selecionei algumas, vamos lá?
vamos lá, para os atletas. Essa é uma grande oportunidade para você, atleta, de se posicionar nas suas redes sociais, educar, entreter e se aproximar das pessoas, repassar os valores do esporte e também se tornar um exemplo para crianças, para jovens, para idosos. Essa é uma diferença de um praticante profissional de uma atividade de um atleta. E é o primeiro passo para você se tornar uma marca. E no futuro, quando as coisas melhorarem, ter isso como uma fonte de renda para você também. Olho aberto. Patrocinadores, está na hora de rever seu plano de marketing, mas cuidado para a sua imagem, todo o investimento anterior que você fez ficarem perdidos ou no lixo por conta de um rompimento abrupto de contrato. Não faça isso sem antes estudar a alternativa, renegociar com seu parceiro, compensações. Pode pegar muito mal na sociedade. Patrocinados. Gente, agora é hora de gerar valor para o seu patrocinador, para o seu parceiro, para o seu colaborador. Use e abuse das mídias sociais para aproximá-los dos fãs nesse momento. É o momento de você entregar valor. Gestores de marketing iniciantes. Eu entendo para vocês, gente, que este é o momento de ficar ligado, acompanhar tudo que está rolando no mercado, se colocar como alguém que colabora para a superação da crise, e é também um momento de se capacitar, também sair dessa crise com uma habilidade nova. O que você vai aprender? Certamente você será perguntado numa seleção futura a seguinte questão: como você lidou profissionalmente com a crise do coronavírus? O que você fez nesse momento? Para os iniciantes também é um momento, pode ser também de se engajar numa atividade voluntária ligada ao esporte ou ao clube que você ama, e para entrar na indústria e fazer o seu network. Já os pequenos empresários, para eles vale tudo que nós já dissemos aqui anteriormente e pouco, mas também procurar ajuda, sabe? Sabia, por exemplo, que o Sebrae disponibilizou uma série de cursos voltados para o auxiliar nesse momento de quarentena? No site deles tem, por exemplo, um ótimo guia de gestão financeira, um guia também de como se tornar uma marca na internet e material, rico com dicas para minimizar a crise no seu negócio. Eu acessei e tem muita coisa interessante. Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu e meu parceiro nessa jornada, o Davidson Silveira, não medimos esforços para realizar essa videoaula inaugural da Invictus e ajudar as pessoas a superarem o momento ali de negação e medo dessa crise sem precedentes e passarmos para a etapa da superação e busca de alternativas. Eu aproveito aqui essa oportunidade para pedir a você que acesse e curta nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e o nosso site, que é escolainvictus.com.br. Então, agradeça a todos os seus deuses pela sua alma invencível. Você é o senhor do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Um abraço, até breve, muito obrigado.